Eu queria que você imaginasse comigo dois reinos. Por volta do ano 30 do século I, existiam dois reinos na Terra. Um reino cujo líder se chamava Tibério. Esse reino tinha uma capital que era Roma e tinha um palácio suntuoso. Esse homem se sentava num trono tão bonito quanto o seu palácio, e ele decidia sobre a vida dos homens que faziam parte daquele reino. Aquele reino incluía vários reinos, na verdade, que foram dominados. Aquele reino era um império, e esse imperador se chamava Tibério. Esse homem escolhia entre a vida e a morte de seres humanos, ele escolhia quais cidades ele ia atacar, ele escolhia os melhores generais e soldados, ele escolhia os melhores sábios, os melhores filósofos, os melhores artistas, os melhores conselheiros. Ele escolhia a sua melhor equipe, tratava todo mundo como se fosse ninguém e vivia ao seu modo como um grande imperador de Roma. Ao mesmo tempo, a quilômetros dali, por volta do ano 30 do século I, num buraco do mundo, que poderia ser próximo da minha casa, um homem que era chamado de o filho do carpinteiro, escolhia alguns homens que eram pescadores, para que esses homens fizessem parte do seu reino. Essas pessoas não eram os mais sábios do mundo, não eram os mais equilibrados de todos, a gente vai ver isso nos evangelhos, não eram os mais capacitados. Na verdade, na expressão de um cara chamado John MacArthur, esses homens eram extraordinariamente comuns. Homens como eu e você, como qualquer pessoa. Se você pensasse numa perspectiva humana assim, cara, qual o reino que vai prosseguir? Qual o reino que vai durar para sempre ou durar mais tempo? Qual reino é mais poderoso? O de Tibério, imperador de Roma, ou do filho do carpinteiro? A gente que é humano, a gente enxerga de repente um palmo à frente do nosso nariz. O meu nariz é um pouco maior do que o seu, provavelmente, então enxerga um pouquinho mais. Cara, é claro que a gente vai responder que é o reino de Tibério. Você conhece alguém que se chama Tibério? Alguns anos depois, um outro imperador se levanta em Roma, chamado Nero. Esse cara é sanguinário, persegue a igreja, tomava cristãos para que fossem tochas humanas, incendiava os cristãos para iluminar as ruas de Roma. Se você não colocou no seu filho o nome de Tibério, nem a um cão você daria o nome de Nero. No entanto, se eu perguntar aqui quem se chama Pedro, Tiago, André, João, Paulo, a gente vai ver o tamanho de cada reino. Se num cão nós não colocamos o nome desses homens, nos nossos filhos nós colocamos nomes de santos. Meu filho vai ter nome de santo, não é a música do Renato Russo? Quero o nome mais bonito. Meu filho não tem o nome do Novo Testamento, tem o nome do Antigo Testamento, Isaac. Minha filha Esther também. Espero que eu tenha mais filhos para poder preencher todo o Novo Testamento em breve. 2000 anos depois, qual é o impacto desses reinos na vida das pessoas? Bilhões de seres humanos hoje, 2000 anos depois, independente do nome que foram dados a essas pessoas assim no dia do nascimento, bilhões de pessoas hoje se chamam cristãos, independente do nome, independente do lugar, independente se é em Roma, tudo bem, independente se é na Síria, na Palestina, independente se é em São Gonçalo, bilhões se chamam cristãos por causa do nome desse homem que foi chamado de filho do carpinteiro.
mas a gente sabe muito bem que Ele é muito mais do que um carpinteiro. Esse é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Você consegue perceber o impacto da vida desses caras também na nossa vida? A gente vai ler o texto que trata exatamente do chamado desses primeiros discípulos, que vai ser Marcos capítulo 1, 14 em diante. O reflexo do evangelho pregado para esses homens e que esses homens pregaram para o mundo fez com que o evangelho chegasse a Rio Bonito, Niterói, São Gonçalo. A gente é fruto da fidelidade da pregação dessas pessoas. Vamos ler o texto? Marcos 1, 14 em diante. Diz assim o texto então: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu e os empregados no barco. Até aqui. Amém. Qual o contexto breve dessa passagem? Jesus está iniciando o seu ministério de forma pública e a gente tem uma impressão equivocada, às vezes, de que Jesus tenha discipulado esses homens durante 3 anos. Não foi isso que aconteceu. Se o ministério de Jesus teve por volta de 3 anos, aqui já tinha passado mais do que 1 ano de ministério de Jesus. Você percebe, se você olhasse no início do capítulo, que Jesus vai ser batizado por João Batista, e aqui a passagem vai dizer que João Batista já foi preso. Se você acompanhasse isso nos outros evangelhos, entre uma coisa e outra, já passou 1 ano. Então, Jesus teve menos do que 3 anos, bem menos do que 3 anos para discipular esses caras. Ele escolheu 12 caras extraordinariamente comuns para discipular. Provavelmente ele teve entre 1 ano e meio e 2 anos de discipulado com essas pessoas, e ele confiou o evangelho dele a essas pessoas. Então, o futuro do evangelho estava confiado à vida desses homens aqui, que num dia, caminhando à beira-mar, ele vai escolher alguns dos seus discípulos, que são os principais discípulos. A gente vai ver no verso 14 e 15, que vai ser pregado mais especificamente na terça-feira. A gente vai ver que Jesus, depois da prisão de João Batista, ele intensifica o seu ministério público, e aí, sei que a expressão ministério público não lembra outra coisa, mas intensifica publicamente o seu ministério. E daí ele diz assim, olha, acompanha comigo o verso 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. 2 perspectivas são esperadas de quem ouve o evangelho. Essas 2 que estão aqui no final, arrependimento e fé. O que significa arrependimento? A palavra arrependimento significa mudança de mente. Então, quando você ouve o evangelho, é esperado que a sua mente se modifique. Tudo bem? Quando a sua mente se modifica, tudo na sua vida, na verdade, se modifica. Então, a gente poderia traduzir essa palavra arrependimento como mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. Por outro lado, o evangelho requer de nós a fé. Fé é confiar. Confiar naquilo que Jesus está falando. Como que isso vai se aplicar de modo específico a esse texto? Você deve perguntar assim, cara, o que tinha que ser mudado na vida desses caras? Está conseguindo compreender até aqui? Recapitulando, Jesus inicia seu ministério, vai chamar alguns discípulos. Jesus diz que esses caras têm que se arrepender e tem que, então, mudar de vida. Mas é o que tem que mudar na vida desses caras? A gente vai ler, então, o verso 16, que diz assim, ó. Está lendo comigo? Você está prestando atenção?
Diz assim: andando à beira-mar, à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Você sabe como é que é a vida de um pescador? Tem um pescador aqui, depois você pergunta para ele, um amigo meu, que faz um caldo de peixe com pimenta, pô, maravilhoso, depois você pede para ele fazer esse negócio também. E aqui tem 3 filhos de um pescador também que eu conheço. Pergunta para essas pessoas como é que é a vida de um pescador. Nesse tempo, eu não sei como é que é hoje, mas nesse tempo essas pessoas acordavam muito cedo, geralmente de madrugada, às vezes saíam para pescar de madrugada mesmo, porque o mar ficava mais sereno de madrugada, muitas vezes, era melhor de pescar. Essas pessoas, elas dedicavam todos os dias da sua vida a essa pesca, tirando o sábado. Então, todo dia tinha que levantar na mesma hora, todo dia tinha que fazer a mesma coisa, todo dia tinha que preparar o barco, todo dia tinha que preparar as redes, todo dia tinha que estar disposto, podia estar doente, podia estar cansado, todo dia. Não tinha salário no final do mês, tinha um resultado do trabalho, então tinha que trabalhar. Todo dia esses homens olhavam para o céu para ver o tempo. Todo dia esses homens acompanhavam a lua. Todos os dias esses homens olhavam para o mar. Todo dia esses homens olhavam as marés. Todo dia esses homens mediam o vento. Parece o pessoal do SUP. Todo dia a mesma coisa, sempre. E Jesus fala para esses caras, no meio de um expediente, no meio de um dia de trabalho: sigam-me, vocês não são mais pescadores, vocês agora são pescadores de homens, vão ser transformados assim. E esses homens largam tudo para seguir a Jesus. Nesse tempo tem uma parada muito interessante também, não sei se você vai achar interessante, que é a seguinte: quem sempre foi pescador, nasceu para sempre ser pescador. Então esses homens sempre foram isso, tudo bem? Porque eles nasceram para isso. Nesse tempo não tem psicólogo, não tem teste vocacional, não tem crise, não tem Enem, não tem discussão se canta hino na escola. Nesse tempo não tem SISU, não tem ProUni, não tem nota alta e nota baixa. Nesse tempo é assim, seu pai é pescador, você é pescador. Simples assim. E esses caras também não tinham problema nenhum com isso. Eles nasceram para serem pescadores. Eles sabiam disso desde criança. A vida deles era assim todo dia. Sempre foi assim. Seria assim todo dia. Até o último dia. Até que chega Jesus na vida desses caras. Arrependimento é mudança de vida. O que tem que mudar na vida da gente? Na verdade é tudo. Tudo que tem que mudar. O que você sempre foi. O que sempre disseram que você sempre foi. O que você sempre acreditou que sempre foi. Aquilo que você projeta também para o seu futuro. Se você tem crise ou não, se você já resolveu ou não, se você já faz alguma coisa ou não. Tudo vai ter que mudar diante da presença de Jesus e diante do chamado de Jesus para você ser discípulo dele. Tudo vai mudar. Essa é a primeira lição que a gente vai anotar. Pode ser? Está preparado para anotar? Tem até um papelzinho aí para a gente anotar. Ó. Primeira lição. Jesus ordena que seus amigos deixem tudo para trás a fim de segui-lo. Perceba, o chamado não é simples, o chamado não é fácil, a resposta não é simples, tudo fica para trás. O ganha-pão deles ficaria para trás, o sustento da casa deles ficaria para trás. A gente tem que entender que esses caras não eram pobres também. Existe uma sacralização do pobre no Evangelho. Eu gostaria que fosse assim, porque eu sou pobre. Todo mundo é igual diante de Deus, todos pecaram, todos carecem
de Jesus Cristo e do senhorio de Jesus Cristo nas suas vidas. Mas esses caras não eram pobres, olha só, eles tinham um barco, eles tinham um trabalho, eles tinham sustento. Nesse lugar dá bastante peixe, então esse negócio é bom. Tudo bem, você pode ser pescador num lugar que não dá peixe, pô, acho que isso não vai dar certo. Aqui não, aqui dá muito peixe, até hoje dá muito peixe. Esses caras têm empregados, você vai ver isso aqui, ó, no final do verso 20, olha para o verso 20. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. A vida desses caras estava tranquila. Eles conheciam o mar, eles conheciam a maré, eles conheciam o vento, eles conheciam os peixes, eles conheciam tudo, eles ganhavam dinheiro, estava tudo certo. É impressionante que o texto diz, no mesmo instante, sem nenhuma dúvida, sem nenhum peraí, sem nenhum deixa só eu resolver qualquer coisa. No mesmo instante, na mesma hora que Jesus manda uma pessoa que sempre foi o que sempre foi e nasceu para ser aquilo que sempre foi e seria o que sempre foi a vida toda, e manda essa pessoa largar tudo. Esses caras largam tudo diante da palavra de Jesus. É deixar o pão de cada dia para passar fome também. É deixar a sua casa para não ter onde dormir. É deixar a sua cama para não ter um travesseiro. É passar frio e sede. É caminhar quilômetros. É cuidar dos doentes. É pregar o evangelho. É dar a vida toda até o último dia. E esses homens disseram sim, de modo que eles deram a própria vida por essa palavra que eles pregaram. Essa é a primeira lição do Evangelho para a gente, nesse momento. Ó, Jesus ordena que seus amigos deixem tudo para trás a fim de segui-lo. Sabe o que é bonito nesse texto? Esse verbo deixaram para trás, na língua em que esse verbo foi escrito, significa o seguinte: aqui a gente tem um modo que é um modo perfeito, que se completa perfeitamente, definitivamente. Esse deixaram para trás significa deixaram para nunca mais voltar, significa deixaram para sempre. O sim que o Evangelho requer de você, é isso que você vai anotar agora, a segunda lição. O sim que o Evangelho requer dos seus amigos é um sim para sempre. O sim que o Evangelho requer dos seus amigos é um sim para sempre. Não é um sim até que acabe o retiro. Não é o sim até que eu desanime. Não é o sim até que surja qualquer outra coisa, qualquer modinha, qualquer palhaçada. Não é o sim até que eu tenha outros interesses. Não é o sim até Deus dizer um não para mim. Não é o sim até eu passar no vestibular e depois que eu for para a faculdade eu vou viver minha vida. Não é um sim temporário, é um sim para sempre. Quase ninguém consegue entender, cara, pô, você está entendendo a complexidade da parada? Quase ninguém consegue entender por que esses homens disseram sim. Cara, qual a razão que eles tinham para dizer sim? Os adversários chamavam de Jesus de filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro chega no seu trabalho e aí fala para você assim, você que sempre foi aquilo e estava tudo certo. Ó, sai daí, no meio do expediente. Beleza, seu pai estava no barco. Ó, levanta, você vai me seguir. Agora você não é mais pescador desse jeito não, ó, você é pescador de homens. E esses caras resolvem seguir a Jesus. Algumas respostas que são bastante complexas para tentar explicar por que esses caras disseram sim. Eu não concordo com nenhuma delas, não vou dizer nenhuma delas, eu detesto todas elas. Eu vou te dar a resposta que eu acho a expressão do Evangelho
a mais correta de todas, e é que é a mais simples de todas. Esses caras tinham a vida deles e estava tudo certo. Só que quando você entende a boa notícia, que o Filho de Deus veio ao mundo para nos resgatar, quando você contempla a beleza do amor expresso na pessoa de Jesus Cristo, quando você compreende que o Filho de Deus foi esmagado na cruz do Calvário, sendo puro, sem pecado, totalmente santo, e se torna pecado, e se torna maldição, para levar o meu pecado e a minha maldição na cruz. Cara, só há uma resposta possível, a única resposta possível, a pregação do Evangelho. Quando você compreende a mensagem do Evangelho, e você contempla a beleza desse Deus de amor maravilhoso, a única resposta possível é um sim para sempre. Esse despertamento da alma, esse assombro, esse senso de deslumbramento que a gente tem quando a gente compreende a beleza do Evangelho de Jesus Cristo, que é incomparável, não existe mensagem igual a essa. Cara, não tem como você dizer outra coisa que não seja assim para sempre. Vou contar duas histórias para você tentar entender. Uma vez, a menina mais bonita da escola vestiu um vestido de noiva, se colocou diante de mim, diante de Deus e diante dos homens, a menina mais bonita da escola, com quem eu sonhei muitas vezes, e essa menina disse sim para mim, diante de Deus e dos homens. O nome dela está na minha aliança hoje. A beleza do Evangelho é incomparavelmente mais bonita do que essa. E o bonito do Evangelho é que essa menina bonita reparou a mesma coisa que eu. Esse encantamento pela voz de Jesus, esse encantamento pela palavra de Jesus, esse encantamento por aquele que tem as palavras de vida eterna, ele é o bom pastor. A gente ouve a doce voz dele, a gente atende a doce voz dele, foi ele que tocou no nosso coração primeiro, aleluia. Um africano, por volta do século III, um jovem africano luta contra o Evangelho durante 14 anos da vida dele. De certo modo, ele já tinha compreendido o Evangelho, mas ele adiava esse sim para sempre e resistia a essa pregação no máximo que ele podia. Mas, ao mesmo tempo que ele resistia, ele se aproximava. Um dia, esse africano estava debaixo de uma árvore. Ele tinha uma Bíblia do seu lado, ele ouviu uma voz de uma criança cantando uma música, e a criança cantava assim, pega e lê, pega e lê. Não tinha criança perto, ele não sabe dizer se foi a voz de Deus falando com ele. Ele abriu a Bíblia dele, em Romanos 13, verso 13, você quer abrir comigo? Romanos 13, 13. Diz assim, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Poxa, um verso pertinente para esse carnaval. E ele leu o verso 14, o início do verso 14, que diz assim, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra foi suficiente para rasgar o coração daquele cara. Uma palavra de Jesus é suficiente para quebrar o nosso coração, para rasgar a nossa alma. Uma palavra de Jesus é suficiente para resgatar a gente do inferno, para mudar a nossa vida. Uma palavra de Jesus é suficiente para tocar no coração do maior dos pecadores. Uma palavra de Jesus. E esse homem diz sim para sempre. O nome desse homem é Agostinho, que é uma referência aí no cristianismo, durante a história da igreja. Aqueles que dizem sim para Jesus, dizem sim para sempre.
Terceira lição que você vai anotar, por favor. Jesus transforma os seus amigos em pescadores de homens. Vamos anotar? Jesus transforma os seus amigos em pescadores de homens, verso 17. Para ser pescador de homens, você tem que seguir a Jesus de perto. Percebe que a primeira ordem é seguir? Por onde for com Jesus, dia e noite, você será transformado em pescador de homens. O objetivo da vida desses caras agora não é nada além de ser pescador de homens. Isso é evangelismo, isso é discipulado. E se antes eles observavam o mar, a lua, a maré, o tempo, agora, cara, eles observam a Jesus. E isso vai transformá-los em pescador de homens. O que sustenta agora a vida deles é Jesus, não é mais o mar. O que sustenta agora a vida deles é a provisão de Deus, não são mais os peixes. O que sustenta a vida deles não é a força do braço deles, é a força do braço desse Deus Todo-Poderoso. Os homens mais comuns foram transformados em homens extraordinariamente fiéis pelo discipulado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens se transformaram de modo destemido em pescadores de homens. Cara, se eles puderam se transformar em pescadores de homens, a gente pode também. Amém? Primeira aplicação aí para você tentar colocar esse negócio em prática. Pense no que deve ser mudado e mude. A gente tem 4 dias aqui pela frente. Cara, tenta meditar, tenta buscar na palavra de Deus, tenta ouvir a mensagem que está sendo pregada. Tenta ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando com você. Compreenda o que tem que ser mudado e mude. O pior caminho que a gente pode assumir no Evangelho é transformar esse negócio num negócio totalmente espiritual, de modo que ele não se torne prático, como se algo que fosse espiritual não pudesse ser prático. Jesus diz que quem é amigo dele de verdade obedece e cumpre a sua palavra. Então, daqui para frente, a gente obedece e cumpre. Tem um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. O nome é esquisito, mas o livro é maneiro. Se você não quiser, você compra e me dá de presente. O livro mostra uma perspectiva muito interessante. É assim, um diabo escrevendo uma carta para um outro diabo, que é sobrinho dele. É uma brincadeira do livro, beleza? E aí, esse sobrinho, diabinho, que ele chama de Vermelindo, o Vermelindo está cuidando da vida de um cara, para esse cara não se tornar cristão. E aí tem uma hora que esse cara, sendo cuidado pelo diabinho, ele resolve ir para a igreja, e ele começa a orar. Aí esse diabinho fica meio desesperado, fala assim, pô, aí o cara tá, vou perder, entendeu? Eu trabalhei tanto tempo na vida desse cara, agora, estou perdendo esse cara. Aí o diabo mais velho, mais experiente, diz para ele assim, não é hora de você se desesperar não, o diabo falando para o outro não se desesperar, não é hora de você se desesperar não, ele está indo à igreja, mas pode não ser nada, ele está orando, mas é possível que ele não coloque nada em prática, é possível ele ajoelhar e orar pela vida da mãe dele que não é cristã, de modo espiritual, e se levantar da oração e não cuidar do reumatismo da mãe dele. É isso que o diabo fala para o outro. É possível ele orar e se colocar em oração pela vida da mãe e se levantar e brigar com a própria mãe logo na sequência. Isso é possível acontecer, então não tem nada perdido. Qual é a brincadeira desse livro? É claro que Satanás não fica satisfeito com as nossas orações, muito menos com as orações que eu ouvi aqui de manhã, que declaravam a vitória e o reinado de Jesus Cristo.
A brincadeira é que a gente pode transformar isso num negócio sagrado, de um momento sagrado, de uma religião sagrada, que não tem nada a ver com a nossa prática diária. E aí a gente pode continuar sendo péssimo filho, marido, esposo, esposa, e assim por diante. E aluno, e professor, e assim por diante. Coloque em prática. Aplicação 2. Segunda aplicação. Lembre-se de que nesse reino, somente os inimigos desertam. Lembre-se de que nesse reino, somente os inimigos desertam. O que é desertar? Deixar o exército, abandonar, voltar atrás. O primeiro desertor foi Satanás. Falando bem sério mesmo. Essa é para quem um dia já disse sim. Não seja fraco, não seja covarde, não seja um traidor, tenha coragem, prossiga no Evangelho, seja fiel à palavra de Deus. Se você disse sim um dia, tem que ser um sim para sempre, senão nunca foi sim de verdade. Abandone as desculpas, deixe de lado as tolices. Há quantos retiros você tem vindo e nada muda na sua vida? O que você vai dizer quando você se colocar na frente do Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra? Você está confiando em quem? Na fé dos seus pais, que não é a sua fé? Quem vai te salvar, seu pai ou sua mãe ou Jesus? Para pensar, se Jesus, quando voluntariamente levou sobre si o nosso pecado e as nossas iniquidades, não foi poupado pela ira e pela justiça desse Deus Todo-Poderoso, por que você vai ser poupado? Você tem noção real de que um dia, como esse dia aqui, que vocês estão diante de mim, que eu sou qualquer um, mas que um dia você vai estar diante desse Deus Todo-Poderoso? Entre esse dia e aquele último, cara, Deus está te dando a chance de dizer sim para sempre. Se você disse sim e viveu a miséria do inferno no mundo, porque não foi um sim de verdade, Deus está te dando a chance, nesse retiro, de dizer um sim para sempre. E eu costumo dizer, cara, que quando a gente diz sim para sempre, a gente entende que esse sim para sempre é um sim dito todo dia de manhã eu digo sim, todo dia de manhã, simples assim. Todo dia eu digo sim para Jesus, todo dia eu digo não para mim. E todo dia tem um conflito, e todo dia é uma luta, e todo dia é uma guerra, e todo dia é assim. E vai ser assim até o último dia, até que não vai ter mais conflito, não vai ter mais guerra, não vai ter mais choro, não vai ter mais nada. Somente a beleza da santidade de Jesus e a gente vivendo na beleza da santidade de Jesus, com pratos com diâmetro bem maior do que aquele que a gente comeu ali no almoço. Amém, irmãos? Terceira e última aplicação aí. Seu objetivo agora é ser pescador de homens. Saia daqui desse retiro com essa convicção. Seu objetivo é ser pescador de homens. Ore por isso, crie oportunidades. Não importa a sua idade, se você é muito novo ou se você já é mais velho, Jesus apresenta um novo significado para a nossa vida. Existe uma palavra agora da moda que é ressignificação. Repete essa palavra aí, ressignificação. Eu não achei que você fosse repetir não, valeu. Mas valeu, quem tentou, valeu. O
que significa isso? Alguma coisa tem um significado, e aí é atribuído um novo significado àquilo. Isso é ressignificação. Jesus não faz isso na nossa vida, não. Jesus apresenta para a gente o único significado que existe para a nossa vida, aquele que é verdadeiro e eterno, e por isso é o único que é real. Todos os outros significados que não passaram por Jesus são mentira, engano, tolice, correr atrás do vento, falsidade, morte, condenação. Diante desse novo significado, a pregação de 12 homens extraordinariamente comuns chegou a nós 2000 anos depois. Onde que vai chegar a nossa pregação? Jesus requer de nós nada menos que tudo em nossas vidas. Jesus requer de nós nada menos que tudo em nossas vidas. Coração, força, alma, entendimento, tudo. Logo, o único significado pelo qual vivemos nos é apresentado pelo Rei Jesus. E se Jesus diz que a gente é pescador de homens, agora a gente vai ser. Amém? Há 20 anos atrás, um jovem com 15 anos, que não tinha barco nem rede, nem muita coisa para deixar para trás, ouviu a voz do Evangelho numa palavra simples. E contemplou, ainda que de relance, a beleza da glória do Senhor Jesus Cristo, e disse sim para esse Evangelho para sempre. O reino de Deus, irmão, é como um tesouro escondido no campo. Quem encontrando esse tesouro não vai com alegria, pega tudo que tem e vende, compra o campo para receber o tesouro. Que você entenda a beleza do Evangelho de Jesus, que você renove os seus propósitos e esse sim para sempre diante de Jesus, e que você seja transformado em nome de Jesus num discípulo que agora é pescador de homens. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. O Senhor é o Deus de graça, Pai, e de misericórdia, Senhor. A gente te agradece porque um dia a gente não valia nada e o Senhor nos atraiu, Pai, para junto de Ti, e o Senhor nos apresentou de modo que a gente, tão pequeno, Pai, pudesse compreender a beleza do Teu Evangelho e a nossa vida fosse transformada para sempre. Senhor, como eu gostaria que todas as pessoas que estão aqui compreendessem a beleza do Teu Evangelho também, Senhor, a Tua mensagem tão bonita, e que tivessem a vida transformada, Senhor. Renova a Tua igreja a partir desse retiro, Senhor. Reforça o evangelismo no coração dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Muda o nosso coração, Pai, de modo que a gente tenha uma vida totalmente transformada por Ti. É o que a gente te pede, Senhor, em nome de Jesus, amém.